Aleluia. Diga glória a Deus. E eu sei que isso parece bastante repetitivo, só que já faz mais de 4.000 anos que o diabo não cansou de perseguir a igreja, que o diabo não cansou de perseguir os cristãos e aqueles que lhe incomodam. E nós, em 1962, Deus revelou essa igreja ao missionário Davi Miranda, a qual ele fundou na palavra e em Cristo. Até o dia de hoje está em pé. Eu não sei, mas eu olho para essa igreja e eu vejo muitos pastores, muitos evangelistas, muitos obreiros, muitas obreiras, muitos membros já cansados. O diabo não cansou de perseguir. O porquê que nós vai cansar de orar e chorar na presença de Deus para humilhar Satanás e ter poder de Deus contra os principais e potestades? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Estamos tão cansados, só começamos em 1962. Talvez você não é crente, mas a tua avó já foi obreira da Deus é amor. Talvez você hoje está parado, está desviada, mas já cantou diante do altar da igreja pentecostal Deus é amor. Você faz parte desta igreja, você não pode se sentir cansada, e nem você, meu irmão. Você tem que se sentir um herói, uma heroína, que diz: eu faço parte de uma igreja que desde 1962 estou pisando na cabeça do diabo, consegui custar até o dia que a trombeta tocar, eu vou humilhar Satanás debaixo dos meus pés. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Mas para muitos obreiros e obreiras está cansando demais a doutrina. Para muitas pessoas que é membro, que toca no corpo e no sangue de Jesus, parece estar fatigante a verdadeira palavra. Deus, Ele está cansado de ver obreira, pastor fraudulento, gemendo, murmurando, criticando, dizendo: não, não dá, os tempos mudaram. Não, meus irmãos, o castigo é Deus que vai dar. Nós temos que se levantar e remangar a manga da camisa e dizer: o diabo pode lutar 10 vezes, mas levanta 11 e ele vai ser vencido. Cuidado, ele está à tua porta, ele está à minha porta, ele nunca vai cansar de querer te derrubar, de querer me derrubar, mas maior é Deus em nossa vida, maior é o céu que está nos contemplando, e custe o que custar, em nome do poder que é no sangue de Jesus, ele vai ser queimado através do sangue de Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Joel, ele vai descrever de 80 variedades de gafanhoto, ele tira 4. Ele descreve 4 tipos, bastante assustador. Preste atenção, o que Joel ele vê por causa do quê? Por causa do pecado, do reinado do rei Joás. Ali estava um povo corrompido, cheio de pecado, e o Senhor nunca deixou escarnecer. Por que que eu vou me julgar tão santo para que eu não tenha pecado de me arrepender diante do altar? Para que você, não obreira, vai se julgar tão santa de não vir, de desprezar a santa ceia do Senhor? Passa-se uma ceia, passa-se 2 ceias, você não vai procurar a sala pastoral, você vai estar empurrando com a barriga. Até quando você vai empurrar assim? Pode empurrar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas o Senhor vai julgar o teu carro naquele dia e o meu também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus, ele vai tratar conosco conforme as nossas ações. Quem está compreendendo, diga amém. Aí se some na semana da ceia, se some na semana depois da ceia. Participou da ceia, agora não precisa mais. Agora o pastor vai parar de pegar no pé. Não é o pastor, é consagrar, é chorar, é jejuar, é rasgar o coração na presença de Deus. Se nós parar agora, o diabo vai nos vencer. Se nós retroceder agora, nós vamos perder a salvação. Bem pertinho está o dia do Senhor voltar e nós recebemos nossa coroa. Levanta a tua cabeça, não deixa de participar do corpo do Senhor Jesus. Ele te dá força para você vencer, para você remar, para você conseguir atravessar as lutas e os vendavais. Aleluia! Mas hoje, se
Brasil. Quantos estamos hoje dentro de nós, que se dizemos cristãos, e o diabo rindo na nossa cara, e Satanás rindo de nós, enquanto a membro espalha heresia, enquanto o obreiro vai na casa de um de outro, para mal do pastor, para mal da família do pastor, enquanto o pastor faz isso contra o verso, Satanás está lá de plateia, bem alegre, bem feliz. Não, esse não é o papel de quem quer morar no céu. Quer morar no céu, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou resistir, você resista, fecha a tua boca para as coisas do mundo e abra para o nome do Senhor ser glorificado. Você vai ver Deus na tua vida, você não vai deixar de participar da ceia, você vai caminhar, você vai correr, você vai chegar no monte de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Joel vai dizer sobre um tal gafanhoto portador. Preste atenção. Ele diz que ele se aloja na árvore e vai cortando os seus galhos. Ele vem para lá na árvore e começa a cortar os galinhos. Ele só se envolve com os galhos. Só que ele diz do outro tal de migrador. Ele é mais terrível um pouco. Ele já vem de outros lugares. Ele já causou prejuízo lá. É o obreiro estragado, é o pastor estragado, é o membro estragado. Onde ele passa, ele dá prejuízo, meu irmão. Onde ele passa, ela dá prejuízo. Já vem vindo, vai pulando, passa uma placa, passa para outra, vai vindo, e vai incomodando, arranca um, arranca outro. Mas a mão de Deus vai pegar ele, vai pegar ela. Ainda tem o tal do devorador, o gafanhoto devorador, que é o que come as folhas que ainda restaram. E o último, você quer saber, é o próprio Satanás. É o destruidor. É o que desvasta um pouco que sobrou dos outros três. O destruidor. Que Deus nos livre desses diabos, desses gafanhotos. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida e não deixa nós tocar e nem ser tocado por um desses gafanhotos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele vai descrever, e veja bem, irmãos, há quem pense que o diabo é sujo, ele é, que o diabo é desorganizado, ele é também. Há quem pense que Satanás só age de forma sem se organizar, ele é tudo isso e muito mais. Mas acredite no que eu vou te falar, tem muita coisa que o diabo organiza para derrubar eu e derrubar você. Ele faz igual os gafanhotos. Quem está entendendo, diga amém. O próprio sábio Salomão, ele vai descrever em Provérbios 30, 27, elogiar como que esses gafanhotos, ele se comporta. O enxame de uma abelha, por exemplo, tem a suposta rainha. Onde ela vai, para o enxame. Se a rainha rouba o enxame, não é verdade. Se ela pousar ali pousa o enxame de abelha. Mas os gafanhotos não tem um sequer comandante. Eles são todos iguais. Se voa um, voa todos, que aonde eles param, a devastação é grande. Será que já não parou um na tua caminhada? Será que já não parou um no teu ministério? Será que você está indo com o portador? Será que é o migrador que já está aí? Será que é o devorador? Ou será que já está no último estágio do mais poderoso, que é o destruidor? Mas o Senhor Jesus é quem tem poder para destruir esses quatro, é muito mais. E você se restaurar, e você se levantar, e você rasgar o teu coração na presença de Deus, voltar a orar pela madrugada, voltar a jejuar e voltar a ter temor pela palavra. O culto começa com reverência. Quem compreendeu, diga amém. Amém. Onde está a minha, onde está a tua, no culto. O culto começa com respeito. Onde está o meu e onde está o teu também, irmão ovelha, irmão ovelha. Hoje, enquanto se prega, se conversa. Hoje, enquanto o culto está, como diz o policial dia lá, aí, pastor, o culto está rolando lá e você aqui, né? Eu tive que dar risada. Esse rasgar um pouquinho da saia, não, é o coração. É o coração que é para rasgar. Aleluia! Eu dou glória a Deus, irmãos, porque o Senhor, Ele é tão misericordioso, que a palavra de Deus define tanta coisa, né, irmão? A palavra de Deus mostra os reais. A palavra de Deus mostra os verdadeiros. A palavra de Deus brilha no olho de quem recebe. A palavra de Deus também ofusca quem não recebe a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E eu fiz um pacto
Deus, até o dia que Ele me conservar, para ministrar, seja para uma, para 200, para 10 ou para 50 pessoas, sempre será as mesmas pregações. Gostou, não gostou, reclama com Deus, acerta com Ele, a palavra dele. Aleluia! Diga amém. Mas não era para ser assim na parte, pastor. Irmão, não tem dia. Todo dia a dia de nós se converter, tomar vergonha na nossa cara e se humilhar e dizer: Senhor, eu reconheço o meu pecado, tenha misericórdia na minha alma. Eu não quero perecer neste mundo, sofrer, chorar e ainda ser lançado fora. Eu quero continuar caminhando e chegar no teu monte, Senhor. Aleluia! Porque Ele é misericordioso e compassivo. Dá tempo de você se humilhar. Dá tempo de você se arrepender. Ele é misericordioso. Ele é compassivo. Se você se humilhar igual Davi, que ele debruçou, ele ajoelhou diante do altar, ele só levantou dali quando ele se sentiu perdoado. Ele chorou, ele rasgou o coração naquela hora. Ele disse: Senhor, tenha misericórdia. Eu sei que o meu pecado transpassou, foi além dos limites, mas eu não levanto daqui sem antes o Senhor me perdoar. Não tem pecado, meu irmão, não tem pecado, minha irmã, que o meu Deus, que o teu Deus não tenha poder me perdoar, mas te humilha, abandona ele, siga na presença de Deus. É hoje, é agora, é já. Aleluia! Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus! E tardio em irar-se, mas existe uma taça que tem por nome a taça da ira de Deus. Se ele derramar, ele já está derramando por aí. Quem já viu que o Senhor está derramando a ira dele por aí no mundo, levante a tua mão para cima. Ele já tem derramado a taça da ira dele contra a humanidade. E diz que a natureza, que ele quem fez a natureza por ele e as mãos dele sobre a natureza. Quanto povo, quanta cidade, quantas pessoas perecendo porque foi além, transpassou e não se houve lugar de arrependimento, não quis se humilhar. Então a taça da ira de Deus é derramada, e logo chegará o dia em que a ira de Deus será derramada sobre a face dessa terra, e todo olho verá isso acontecer, diz a palavra de Deus. Aleluia! E grande beneficência e se arrepende do mal. Você lembra de Jeremias, quando ele profetizava sobre o povo desconvertido? Ele diz assim: ó, se humilha, assim diz o Senhor, se levanta, te humilha, chora. Quem sabe Deus, ele se arrepende do mal que já intentou. O que é intentar? É dizer, já está decretado, não volta para trás. Quem sabe ele se arrepende do mal que já tentou fazer e não faz mais. Se você se humilhar, Deus poupa a tua vida. Aleluia. Se eu humilhar, Deus poupa a minha caminhada. Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Você não é idoso nem idoso o suficiente para rejeitar a palavra de Deus. Levante a tua mão quem concorda com essa palavra. Aleluia. Eu, não é porque sou filho de pastor há 30 anos e pela misericórdia de Deus pastorei essa igreja, que eu tenho o respaldo de rejeitar essa palavra. Você tenha começado desde o dia que fundou essa igreja, você não tem direito de se levantar contra essa palavra. Ninguém. A palavra de Deus, ela é aquela que nos caminha, que nos faz caminhar, que nos conduz, que nos prepara e que nos diz para nós se arrepender. É a palavra, não é o pastor. Amém, meus irmãos? Amém. Veja bem, quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Quem se humilha, além de ser perdoado, ainda Deus abençoa ele. Aleluia, É Deus. a palavra que está falando. Por isso que constantemente o pastor está dizendo: vamos se humilhar. Parece que o pastor não pega. É nós que temos que se humilhar. É nós que temos que se converter. É nós que temos que olhar para o céu e dizer: Senhor, pecamos contra ti, nos perdoa e deixa a tua bênção para que a igreja do Senhor continue remando e atravessando o oceano de angústia. Sabe por que você se encontra desanimado? Sabe por que você se encontra desanimada e tem desprezado muito trabalho na igreja? É por conta de não querer se arrepender.
não se acha lugar mais de arrependimento, então o Senhor não pode operar ali, porque como que Ele vai operar em um coração antes de ele ser quebrantado? Agora, depois que a igreja se aquebrantar, Deus derramará o Espírito Santo sobre essa promessa que Ele mesmo fez aqui para nós. Há de ser que depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a terra, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visão, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Aleluia! Deus já havia cortado, os jovens não tinham mais visão, os sacerdotes estavam faltando o sacrifício para oferecer a Deus, os velhos já não tinham sonho mais, Deus havia cortado, era tanto pecado que Deus já não falava com ninguém mais, mas depois de se aquebrantar, Deus faz a promessa do derramamento do Espírito Santo. Está na hora de você se aquebrantar, meu jovem, minha jovem, irmã idosa, alinha o seu meio, está na hora de você se aquebrantar e receber esse derramamento do Espírito Santo em nossa vida, e caminhar com Deus e receber a nossa coroa naquele dia. Glória a Deus! Amém, meus irmãos? Bate palma que recebe essa palavra em nome de Jesus. Se tiver vida e tiver, aleluia, autoridade e hierarquia de se humilhar, Deus te perdoa teus pecados e você é vitorioso. Aleluia, Diga Deus! glória a Deus. Parece que nós perdemos o medo do diabo, não é? Parece que nós perdemos o medo de Satanás. Outro dia, enquanto eu trabalhava, eu comecei a observar, e eu confesso que já faz mais de 20 dias que isso está na minha cabeça, e eu quero dizer para os irmãos aqui: a quem ri pode rir, a quem pensar que estou doido, eu já me contemplo assim desde que nasci, não tem problema. Enquanto eu colhia, nós estamos na colheita do arroz, e os irmãos sabem que no arroz tem chupim. Quem sabe, levante a tua mão para cima. Tem aquele passarinho chamado chupim. E eu ia colhendo, e eu olhando eles, e eles ficam na frente da colhedeira, e volta lá, e volta para cá, e o gavião rodando, e o gavião rodando, e aí eles param no cachinho de arroz, e quando o cachinho balança, vem o gavião, quando o gavião se arma para pegar, eles são tão danados que ele deixa o gavião chegar bem pertinho, e aí quando o gavião vai pegar mesmo, eles pulam na palhada, como diz a aranha para o mosquito, depois ele pega na teia, né? Depois que o mosquito cai na teia da aranha, ela deixa ele lá, ele já está preso. Se comer agora, beleza. Se deixar para amanhã, já está preso. A comida está ali. E faz pelo dedé o mosquito, não faz? Assim parecia aqueles passarinhos. E eu me sacou o meu olhar num, que era um pouquinho mais marronzinho. E eu fui indo e ele foi na minha frente. Ele foi abusando. Quando eu virei a volta, estava ele no meio de novo. E ele veio vindo e ele parou lá na frente e ficou no gastinho de arroz. E eu fiquei olhando ele. Tirei para da frente. E daqui a pouco, irmão, eu olhava o barulho da colhedeira e ficou olhando. Só que ele esqueceu do gavião. Ele esqueceu do adversário dele. E quando ele retomava do barulho da colhedeira, eu só vi pedaço de pedra para todo lado. Aquele gavião, severamente, com um poço igual do diabo, ele pegou aquele chupim em suas garras e, muito rápido, ele já subiu. Enquanto ele voava com o chupim preso nas garras, com o bico ele ficava na cabeça do chupim. Que escarnaço, não é? Que tristeza. Sabe, irmãos, eu fiquei observando quantos pastores que pregaram no domingo, no outro estava dando guerra. Quantos presbíteros que deram ceia no domingo, no outro estava bêbado na sarjeta. Quantas obreiras de fogo que iniciaram seu ministério severamente, que oraram sobre o câncer e Deus curou. Quantos obreiros de fogo que pisaram na cabeça do diabo, mas chegou um tempo, quantos pastores que Deus levantou, que faziam e aconteciam, que pisavam em Satanás, e quando orava, as suas orações tinham feito na mesma hora, mas começou a ter um egocentrismo dentro dele, a ter uma confiança, esqueceu que o diabo é perigoso, pensou que ele não podia deixar quieto, parar de orar e parar de jejuar, e quando se esqueceram, Satanás me pegou, e depois que o diabo pega, ele prende, ele mata, ele não deixa voltar para trás. Aleluia! O diabo ele é astuto, ele é covarde. Depois que ele pegar com as garras, então tome cuidado.
Tome cuidado para você não ser mais uma vencida, minha irmã. Tome cuidado para você não ser mais um vencido, meu irmão. Cuidado com o diabo. É aquele que perseverar até o final. Esse será salvo. Não é porque você tem 40 anos, Deus é amor. Não é porque eu nasci na Deus é amor. Não é porque eu sou pastor hoje, Deus é amor. Eu tenho que tomar cuidado com ele. Ele é astuto, ele é sagaz, ele tem o sapatinho de algodão. Aleluia. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E ele não tem dó. Como diz o gaúcho, quem tem dó é violão. Satanás não tem dó de ninguém. Ele demora a pegar, mas se ele pegar, já era. Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que você está alimentando o teu coração. Ah, mas eu moro na quarta. Já não tem poder, mas tem a sexta, tem o sábado, tem o domingo, tem a madrugada, tem o jejum. Rasga o teu coração. Não rasga a tua língua, não. Rasga o teu coração. Nosso Jesus, advertindo o perigo de Satanás. Ah, mas o diabo tem poder, pastor? Tem, e muito. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Ele vem às vezes fazendo barulho, sim, mas a maioria ele vem quietinho. E ele vai batendo, ele vai insistindo. É como diz o Milton Neves: corta contigo o cabelo hoje, vai a sobrancelha amanhã, usa isso hoje, não dá nada, é aos pouquinhos. E é o diabo que já está ali. Não, não é não, é coisa da minha cabeça. O Senhor dizendo: ó, eu quero salvar a tua alma, dessa maneira não dá. E por outro lado, Satanás soprando, as garras estão começando a pegar. Cuidado, minha irmã. Cuidado, meu irmão. Veja bem que, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim. Quantos estão cansados de ouvir essa palavra? Quantos estão cansados de ouvir para nós se humilhar, não é? Eu nunca me cansarei, irmão, de eu pregar essa palavra ou de ouvir da boca de qualquer um, o Senhor nos mandando nós se converter. E se ele soar as trombetas, e se ele voltar agora, e nós não tiver convertido, para onde vai a nossa alma? Para onde vai? Para onde é o destino que vai nós? Perecer. Então convertei-vos a mim, diz o Senhor, de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Não adianta, irmãos, veja bem Esaú, ainda que em lágrima buscou. A Bíblia diz que Esaú, ainda em lágrima ele buscou, mas não se achou lugar de arrependimento. Não adianta mais. Então cuidado com o teu pecado. Eu cuido com o meu, para que não haja, chegue esse ponto de nós chorar, se humilhar na presença